Eu quero estar falando sobre essas duas palavras, temor, e também sobre sabedoria. Aleluias. Aqui, essa palavra já vai nos mostrar que quando nós, tem temor ao Senhor, nós adquire uma coisa essencial em primeiro lugar em nossa vida, que é a sabedoria. Aleluias. E não é a sabedoria do homem, é a sabedoria de Deus. Então eu aprendo que o cristão que não teme ao Senhor é uma pessoa tola, é um cristão tolo. Aleluias. Porque se nós não temer a Deus, nós não somos sábios. E vocês vão entender porque eu estou dizendo isso. Aleluias. Muitas das vezes nós confundimos temor e achamos que temor é ter medo. É como se fosse naquela época antiga que os nossos pais falavam assim, vai lá e faz isso para mim. E se o filho falasse alguma coisa, o pai já pegava o cinto ou o sapato, não importava o que fosse, jogava na cabeça do filho. E na outra vez que acontecesse da mesma forma, o pai falava assim, vai lá e faz isso para mim. O filho já ia. Mas por quê? Porque tinha medo de apanhar. Mas aqui eu quero falar, não é ter medo, é temor. Hoje em dia tem muitos filhos que têm o temor ao pai, porque eu mesmo, por mais que meu pai já é idoso, mas sempre quando eu chego a ter ele, eu dou bênção para ele. Porque temor é o que? É respeito, não é ter medo. Eu vou dar bênção, é que meu pai vai me bater. Hoje ele não consegue, porque eu corro e ele não aguenta correr atrás de mim. Aleluias. Mas temor é ter respeito. E hoje em dia, se a gente observar, quantos filhos não têm respeito mais pelo pai, Até minha esposa fala da parte do louvor a Deus, que é falta de temor. Porque Deus é o nosso Senhor e muitas das vezes nós tratamos Deus como você. E por mais que muitas das vezes nós temos que tratar Deus como uma pessoa bem próxima de nós, mas nós temos que ter o temor na vida dele, Deus não é qualquer pessoa, mas sim Ele é o nosso Senhor. Ele acima de nós, não tem como a gente querer colocar Ele aqui embaixo, aleluia, mas sim dentro de nós, aí é diferente, glória a Deus. E aqui a palavra está dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, aleluias. Então quando nós tememos a Deus, nós adquirimos sabedoria. E se a gente observar, olha a importância de nós ter um temor a Deus. Lá em Provérbios 14, 27, olha o que vai estar dizendo lá, aleluias. Provérbio 14, 27, vai dizer o que? Que o temor é a fonte da vida. Todos aqui sabem o que é fonte, aleluia. Quem não lembra da vez que Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, que ela buscava água todos os dias lá, à tardezinha, ela tinha que carregar um peso todo dia, mas Jesus, quando teve um encontro com ela, disse assim, essa água aí, você vai sentir sede direta, mas a água que eu te dou, de ti vai jorrar uma fonte de água viva. O que é fonte? É algo que não vai acabar, é algo que vai estar sempre, como a nossa, hoje em dia, a nossa conta de água aí, que se nós não pagar, corta, não tem mais água, aleluia. Mas fonte é algo que você vai ter sempre. Então aqui está dizendo que se nós temer a Deus, nós vamos ter fonte de água viva, aleluia. Então nós vamos ter vida, aleluia, alegria. E quantas das vezes nós não temos vida, como eu disse uma certa vez, muitas das vezes nós estamos vivos, mas não temos vida, aleluia. Não conseguimos sonhar mais, buscar mais. E Deus está dizendo aqui na palavra, se nós temer a Ele, com certeza vamos ter fonte de água viva. Ou seja, sempre vamos estar alegres com Deus, porque nós cremos que existe um Deus que tem todo o poder, é acima de tudo, pode todas as coisas, aleluias. Mas isso está faltando na nossa vida, até mesmo na igreja, se a gente observar, vai dizer lá que quando nós entrar na casa do Senhor, o que nós temos que fazer? Guardar os nossos pés. Isso é o que? Temor, reverência. E muitas das vezes nós entramos na casa do Senhor e achamos que é como se fosse a nossa casa, tratamos da mesma forma, mas não. Quando fala a casa do Senhor, é a casa de Deus. E aí nós temos que saber que ali, nós entramos ali para buscar algo de Deus para a nossa vida. E da mesma forma nós temos que nos comportar como filho de Deus, obedecer a Deus. Não é na nossa casa mais, que muitas das vezes na nossa casa, se a gente observar, não respeitamos nossos pais, jogamos papelzinho no chão, sujamos, não limpamos. A mãe e o pai tem que fazer isso. E na igreja, muitas das vezes a gente pensa que é da mesma forma, mas não é assim,
Aleluia. Temos que ter respeito na nossa casa e principalmente na casa do Senhor. Aleluia. E o interessante também, lá em Provérbios 22, 4, aleluia, é algo bem interessante que eu acredito que todos aqui soubessem disso, tinha mais temor a Deus. Aleluia. Porque muitas das vezes nós queremos fazer o ao contrário do que está escrito lá em Mateus 6,33, né? Nós queremos buscar as coisas da terra primeiro, buscar riqueza, buscar as coisas que a gente quer, os sonhos que a gente quer em primeiro lugar e depois deixar Deus para segundo. Mas olha o que vai estar dizendo ali, ó: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Quem aqui não quer ter riqueza? Quem aqui não quer ser honrado? Quem aqui não quer ter uma vida, né, excelente? Todo mundo. Mas a palavra está dizendo que é preciso eu ser uma pessoa humilde, é preciso eu temer a Deus. E se a partir desse momento nós fazemos isso, é como está escrito lá em Deuteronômio: as bênçãos vão vir sobre nós vamos ser ricos. Aleluias. E quando nós sendo humildes, por que nós vamos ser ricos? Porque a gente vai saber entrar e sair, não vai deixar soberba vir sobre a nossa vida, porque vai saber de quem veio essa bênção, que foi do Senhor. Aleluias. E tudo isso que eu estou falando sobre o temor, porque quando a gente aprende o que é temor, a gente vai alcançar sabedoria. E é aqui que eu quero estar falando mais, porque se a gente observar quantas vidas, quantas famílias, quantas coisas que nós temos perdido, porque não temos sabedoria. E por que não temos sabedoria? Porque não tememos ao Senhor. Se a palavra está dizendo, se nós temer ao Senhor, nós vamos adquirir sabedoria, então está faltando de obediência a Deus. E o que é o temor ao Senhor? Já parou para pensar que se Deus está perto de nós, um exemplo, simbolizando o nosso Pai está perto de nós, vamos respeitar. Mas quando nós estamos longe do nosso Pai, vamos fazer o que nós achamos de melhor, que agrada a nós. Se na frente do meu pai eu não falo palavrão, lá na escola eu vou falar palavrão. Se na frente do meu pai eu não brigo, eu fico quietinho, fico em silêncio, lá fora eu vou começar a falar muitas coisas que não agrada ao meu pai. E assim é com Deus. Você já parou para pensar? Tenta refletir na tua vida aí. Não é eu que estou falando, mas você mesmo. A forma que você se comporta dentro da casa do Senhor e a forma que você se comporta lá fora. Será que é da mesma forma? Eu tenho certeza que muitas das vezes você tem deslizado. Muitas das vezes você tem feito algo que, se Deus estivesse do teu lado, você falava: Deus, me perdoa. E agora, tentando refletir nisso, imagine se Jesus não fosse mais o Espírito, mas tivesse em carne e osso, como era antigamente. Será que nós comportaria da mesma forma? Será que Jesus estivesse andando na terra aqui, será que nós agiria da mesma forma? Eu acredito que não. Porque aí talvez você vendo ele pessoalmente, teria mais temor. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia as pessoas não estão tendo mais temor ao Senhor. Hoje em dia as pessoas estão querendo tratar Deus de qualquer jeito. Aleluias. E se a gente observar, por que eu digo isso? A nossa vida muitas das vezes, por que muitas das vezes não valorizamos as coisas? Falta de temor. Aleluias. Né, algo, hoje por ser um culto da família, eu vou falar algo também. Se a gente observar quantos casamentos estão sendo destruídos, por quê? Falta de temor a Deus e falta de sabedoria. Algo que eu falo para minha esposa, às vezes ela não entende, né? Mas se ela depois ela para pensar e vê que eu estou certo. Eu falo para ela assim, que o meu maior compromisso com ela primeiro vem com Deus, aliança primeiro com Deus e depois com ela. Por que isso? Uma vez nós conversando, né, sobre casamento, eu falei para ela assim: sabe por que eu não largo você? Sabe por que eu não traio você? Sabe por que eu não faço nada de errado contra a tua vida? Porque o meu temor ao Senhor é grande. Antes de eu fazer isso para ela, eu vou estar fazendo para Deus. Antes de eu querer trair ela, eu estou traindo Deus. Antes de eu querer fazer um mal para ela, eu estou fazendo mal para Deus. Então eu temo ao Senhor, e eu não quero quebrar a aliança com Deus. Se eu quebrar com a aliança com ela, eu já estou quebrando com Deus. Então a gente tem que entender isso. E muitas das vezes a gente está esquecendo de Deus. Não está bom para mim, vai para o seu canto, eu vou para o meu canto. E com Deus?
Se você pediu Deus uma pessoa do teu lado, por que agora você está querendo quebrar aliança com Deus? Quiser agir por você? Porque muitas das vezes nós fazemos isso quando nós queremos algo, quando nós somos sábios. Senhor, coloca uma pessoa na minha vida, ou o Senhor abre uma porta na minha vida. Sempre a gente pede para Deus, e quando acontece, estamos alegres. Mas na primeira luta, na primeira prova, o que nós fazemos? Não vou mais trabalhar nesse emprego, vou caçar outro serviço melhor. Não quero mais essa mulher, não quero mais esse homem, vou caçar outro homem, outra mulher melhor. E Deus? E o temor ao Senhor? Aleluias. Será que Deus não merece a gente ouvir Ele, ver o que Ele tem para falar conosco? Aleluias. Então isso faz com que a gente reflete muito na nossa vida, porque se nós não temer ao Senhor, a nossa vida vai ser uma bagunça. Eu nunca vou ficar firme no emprego, eu nunca vou ter uma família saudável, eu nunca vou ter um respeito dos meus filhos, e assim por diante. Então nós temos que temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Ter respeito, respeitar Ele, procurar saber que Ele está nos vendo em todos os lugares, não é somente aqui, mas em todos os lugares, e muitas das vezes esquecemos disso. Aleluias. Então quando nós tememos ao Senhor, nós adquirimos a sabedoria, e agora eu quero estar falando sobre a sabedoria. Se a gente observar a Bíblia vai falar um dos homens sábios na palavra do Senhor. Quem é? Salomão. E se você observar que no momento que ele estava orando, ele tinha tantas coisas para pedir, aleluia, lá em 1 Reis 3, aleluia, se você observar, ele poderia pedir tantas as coisas, e hoje nós não somos diferentes. Se a gente for orar, nós vamos querer pedir tantas coisas para nós. Poderia pedir riqueza, poderia pedir, coisas do nosso coração, o desejo do nosso coração. Queria uma casa boa, um carro bom e assim por diante. Mas Salomão vai dizer na palavra aqui do verso capítulo 3 em diante, que até a forma que ele pede ao Senhor agradou a Deus. Lá em 1 Reis 3, 5 vai dizer o quê? Que o anjo apareceu, o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus apareceu e falou: pede o que quer, qualquer coisa que você quer, e se fosse para mim e para você, o que vocês pediriam? Aleluia. A palavra vai dizer que ele pediu sabedoria, porque ele sabia como era difícil cuidar daquele povo, reinar naquele povo. Aleluias. Então ele pediu sabedoria a Deus. E o interessante, olha que interessante, se você continuar lendo o texto, após ele pedir sabedoria, já veio uma causa para ele julgar. Imagine se ele não tivesse sabedoria. Muitas das vezes nós estamos orando errado, nós estamos pedindo errado. Aleluias. Muitas das vezes nós pedimos assim: Senhor, me dá um namoro bom, um casamento bom, um emprego bom. Mas a sabedoria para você continuar firme ali, a sabedoria para você continuar até o final, a sabedoria para você ter resistência, saber lidar com as provas. Porque não é porque, vamos dizer, eu e minha esposa somos pastores, servam a Deus, ora, busca, que eu e ela não vai ter problema. Vamos ter problema, vamos ter luta, vamos ter briga, vamos ter tudo que acontece em todo mundo, acontece conosco. Mas porque graças a Deus nós estamos firmes até hoje, porque nós tememos a Deus. Aleluia. Nós buscamos a Deus, em vez de nós querer separar, nós vamos orar. Tem momento difícil? Tem. Isso é para todos. A palavra diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ou seja, todos nós vamos passar por prova, mas a diferença se eu e você vai ter sabedoria para lidar com as provas. Glória a Deus. Então ali, vamos observar que Salomão, logo após receber a sabedoria de Deus, ele teve uma prova para lidar, uma situação difícil, e a igreja já ouviu isso, mas vou estar citando novamente. Foi quando aquelas duas mulheres, aquelas duas mães chegou até Salomão. Naquele momento, se fosse um de nós, nós poderíamos falar assim: a mãe é essa, pode levar a criança. A mãe é essa, pode levar a criança. Nós poderíamos estar sendo injusto. Então eu aprendo, quando nós buscamos e tememos ao Senhor, adquirimos sabedoria e nos tornamos uma pessoa justa. Porque quando a pessoa é sábio, pode ter certeza que ela é justa. Aleluias. Porque o sábio não sai falando o que vem na mente, não, ele pensa antes de falar. Porque jamais o sábio vai falar algo errado, ele vai procurar pensar para falar. E hoje em dia, muitas das vezes, nós falamos o que vem no coração, o que vem na mente, e no momento atinge as pessoas, machuca as pessoas,
E às vezes as pessoas voltam a palavra para nós e nós ficamos chateados. É porque nós não temos sabedoria. E a pessoa também não está tendo sabedoria. Então naquele momento vai dizer que Salomão julga a causa. E todos conhecem a história, né? Ele, para decidir quem era a mãe da criança, fala assim: pega uma faca, um facão, uma faca, vamos dividir a criança no meio. E aí a verdadeira mãe fala: não, pode entregar para outra, que eu não quero ver o meu filho morto. E aí Salomão, com a sabedoria de Deus, falou: não, a mãe é aquela, dá a criança para aquela mãe. Aleluia. Aqui eu aprendo outro algo que Deus está me revelando aqui. Quando nós temos sabedoria, evitamos a morte, evitamos o choro, evitamos os prantos. Aleluia. Você lembra onde eu falei lá que o temor, aleluia, nos adquire vida, água viva, aleluia, da fonte? Então quando nós temos sabedoria, evitamos morte, choro, tristeza, aleluia, porque vamos saber lidar com a situação. E a pergunta de Deus para mim e para você: você está sendo sábio? Você está sendo sábia para lidar com a situação da tua vida? Aleluia. Será que você está agindo da forma correta? Você está fazendo do jeito certo? Aleluia. Então é algo que a gente temos que procurar, né, a pedir ao Senhor. Não é fácil, mas Deus, Ele deu para Salomão, e Ele pode dar para nós. Algo que eu sempre oro, né, é pedindo Deus sabedoria, porque eu sei que é difícil estar na frente da igreja, é difícil manter uma família, um casamento, é difícil estar trabalhando no emprego, é difícil. Se nós não tiver sabedoria, vamos ser que nem aquela mulher lá, mulher tola, que o provérbio diz lá, que ela destrói com a própria mão. Mas serve para o homem também, que o homem que não tem sabedoria é um homem tolo, ele destrói com a própria mão, aleluia. Mas quando nós temos sabedoria, a nossa casa é edificada na rocha, aleluia, que é Jesus Cristo, aleluia. Então olha a importância de eu e você ter sabedoria. Se a gente observar lá em 1 Reis 3:5, não, 1 Reis não, lá em 2 Samuel 12, ali vai contar uma história forte e interessante. Para quem conhece a Bíblia vai saber, aleluias. Lá vai estar falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus, aleluias. Um homem que andava, né, na vontade do Senhor, um homem que guerreou muito, e com Deus na frente ele era obediente ao Senhor, ele fazia tudo o que Deus mandava. Não é à toa que fala que ele é segundo o coração, ou seja, ele era comparado com ter o coração do Senhor. Imagine isso, imagine a honra que esse homem tinha, aleluias. Mas entenda uma coisa, tem uma palavra que diz que quanto mais dado, mais é cobrado, aleluias. Então quanto mais temos, nós temos que vigiar. É por isso que a gente não pode perder o temor ao Senhor. Por isso que nós temos que saber que nós estamos subindo de nível, mas ainda nós continuamos pequeno perto de Deus. Deus sempre vai ser maior em nossa vida, aleluia. E muitas das vezes nós esquecemos disso, porque quanto mais temos, mais responsabilidade vamos ter, mais coisas vamos ter para lidar. Imagine, né, que vem na mente aqui agora, se eu, né, quando eu morava com meu pai, eu tinha uma bicicleta. Hoje eu tenho um carro, uma moto e uma casa e a esposa, aleluia. Então eu tenho muitas coisas para mim cuidar, uma responsabilidade grande. Então nessa situação tem muitas coisas para mim estar fazendo. Agora imagine Davi reinando em Israel, cuidando daquele povo, tinha a família, tinha as pessoas do castelo ali, todo mundo ali. E aí a palavra vai dizer o que? Que ele deslizou. Então algo que a gente temos que parar para pensar. Quanto mais tarefa nós temos, se a gente não vigiar, nós podemos cair, podemos duplicar. Porque por mais que Davi, ele temia Deus, mesmo assim, ele acabou caindo. Se a gente observar a palavra, né, a partir do capítulo 11, vai dizer que ele era um homem de guerra, ele sempre guerreava. Quantos de nós, aqui foi ter dito num louvor, não pare de lutar, mas quantos de nós, muitas das vezes, cansamos, queremos descansar, queremos sentar um pouquinho. Então para Davi não foi diferente, por ele ser um homem de guerra, por ele guerrear, né, a favor do povo de Israel. A palavra vai dizer que um certo dia ele cansou, ele resolveu ficar em casa, né? Como eu disse, todos nós queremos descansar, mas nós temos que vigiar. Se a gente não vigiar, as coisas podem complicar. Então a palavra vai dizer que naquele momento que ele estava descansando, ele olha pela janela e ele observa uma mulher tomando um banho. E naquele momento ele
se apaixona, vamos dizer assim, e manda buscar aquela mulher, e acaba se envolvendo com aquela mulher. E aí a palavra vai dizer que naquele momento que ele envolve com aquela mulher, a mulher acaba se engravidando. E aí, para piorar as coisas, né, ele tenta cobrir aquilo que estava acontecendo. Por isso que é complicado. Quem confessa alcança a misericórdia, né? É como uma coisa que você quer só tampar, acaba aumentando mais. Parece que a consequência vai se vir maior. Então naquele momento ele quis tentar arrumar aquilo, mas acabou piorando, porque acaba o amigo dele, né, que era a mulher da esposa, né, que era marido daquela mulher, acaba ele mandando ela ir para a guerra e acabando morrendo. Então, além de ter se deitado com a mulher do rapaz, ainda coloca o homem para morrer. E aí, você acha que Deus vai ficar tranquilo nisso? Entenda uma coisa: Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus é justo, aleluia. Deus, ele é fiel. Por mais que Davi, ele era segundo o coração de Deus, por mais que Davi temia ao Senhor, todos nós que erramos tem as nossas consequências. Então naquele momento, aqui no capítulo 12, vai dizer o quê? Que Deus levanta o profeta Natan. Agora tentem entender algo. Imagine um de nós aqui, ó. Se Deus falar assim, ó, vai lá e fala para o rei. Quem é o rei? Davi. O que guerria, o que mata, o que não tem misericórdia. Se Deus mandar fazer, ele faz mesmo. Aquele que puxa a espada, se Deus falar que mata todo mundo, ele mata todo mundo. Agora você vai lá e fala para ele que ele está errado. Será que alguém teria essa coragem? Se fosse por dia de hoje, o maior matador aqui, o que mata sem pensar, o que que você olhar de cara feia para ele, ele já te dá um tiro. Será que você tem coragem de falar para ele que ele está errado? Se ele tiver com a arma na mão ainda? Tenho certeza que ninguém é bobo, né? Aleluias. Então ali naquele momento, Deus levantou Natan para falar. Por que eu falei que ele era um homem sábio? Porque se ele chegasse, se você ler no capítulo 12, você vai entender. Se ele chegasse até Davi e falasse, ó Davi, Deus mandou falar para você que você se deitou com a mulher do seu amigo e agora você vai ser condenado por isso. Imagine como Davi iria ficar. Talvez Davi, não sei, mas se fosse um de nós naquela época, não sei, ou qualquer um aí, queria tratar o homem como mal, mandava prender o homem, né? Mandava o homem fazer qualquer coisa com o homem. Mas Deus, entenda isso, quando Deus te dá uma responsabilidade, isso aqui desceu do céu agora, quando Deus te dá uma responsabilidade, pode ter certeza que Ele dá estratégia para você lidar a situação. Aleluias. Talvez você pense em desistir, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo, vou desistir de tudo, vou abandonar, vou voltar para trás, porque o medo às vezes bate, a vontade, né, eu já disse isso algumas vezes, é mais fácil a gente voltar do que querer prosseguir. Com medo do vento, da tempestade, a gente quer voltar. Aleluias. Mas Deus está dizendo aqui, através de mim, Ele está dando estratégia para a pessoa aqui nesta noite. Aleluias. Para poder lidar essa situação, aleluias, que você está passando. Glória a Deus. Talvez você pense que é o fim. Não, acabou, desistir, não tem mais jeito, Senhor. Estava tão bom até agora, mas Deus está dizendo, eu vou dar estratégia para você. Aleluia. Você vai conseguir lidar por essa situação que você está passando neste momento. Glória a Deus. Porque naquele momento a palavra vai dizer o quê? Que após Deus falar com o profeta Natan, naquele momento, em vez de Natan chegar já falando tudo, igual muitos dizem aí lá fora, soltando os cachorros para cima do rei Davi, não. Ele chegou e Deus deu uma sabedoria, ele começou a contar uma história. Aleluias. E aí ele vai dizer o que aqui? No verso 3. Não, no verso 2. O rico tinha muitíssima ovelhas e vaca, mas o pobre não tinha coisas nenhuma, senão uma pequena cordeira que compraram e criaram. E ela havia crescido com ele e com seus filhos, igualmente do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que vieram a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que vieram a ele. Aleluia. Para quem não entendeu, o texto quis dizer o quê?
que chegou um viajante naquele lugar, e o homem rico, em vez de preparar, que ele tinha muita riqueza, tinha muitas vacas, muitos cordeiros, em vez de ele preparar uma comida, vamos dizer, por exemplo, um jantar para aquele homem, para aquele viajante, o que esse homem rico vai fazer? A história está dizendo que ele vai ver um homem ali, só tinha, vamos dizer, uma ovelha, uma vaquinha, e naquele momento, ele vai lá e fala, pega aquela vaca para mim, pega aquele cordeiro, para que vocês entendam melhor, né? E daí ele pega aquilo lá e mata, e dá para esse viajante. E aí, quando ele conta essa história para Davi, Davi, naquele momento, por ele ser um homem justo, ele fica nervoso. Naquele momento fala, mas peraí, se o homem tinha tantas coisas, por que ele vai pegar daquele pobre coitado? O que eu poderia fazer com ele? Ele é digno de morte, aleluias. Então naquele momento, Davi deu a sentença para ele mesmo, aleluias, glória a Deus, porque vai dizer aqui, ó, então Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã, vive o Senhor, que é digno de morte, é o homem que fez isso. Então naquele momento Davi julgou a própria causa, aleluias. Então entenda uma coisa, aqui eu aprendo uma lição grande também, para nós julgar a vida do irmão, muitas das vezes a gente quer ser severo, nós quer condenar, está errado, né? Como se fosse aquela mulher adúltera lá, tem que apedrejar ela mesma, merece pedra. Mas quando é nossa vida, a gente quer agir com misericórdia, aleluias. Mas Deus, Ele é justo, como eu disse, Ele não vai nem para um lado nem para o outro. Se errou, pediu, né, perdão, Ele com certeza vai te perdoar, mas as consequências sempre vai vir na minha e na vida sua. Então naquele momento, quando Davi falou isso, aí o profeta Natã, como a sabedoria dele, né, veio de Deus, ele vai dizer o que? No verso 7, tu é este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aleluias. Então naquele momento que Davi falou assim, ó, esse homem merece morte, e aí o profeta vai dizer, mas foi você que fez isso, e aí ele caiu a ficha, meu Deus, o que eu fiz? Aleluias. Como eu disse, muitas das vezes a correria da nossa vida é grande, erramos tanto que nem percebemos, aleluias. Às vezes não tememos mais o Senhor e achamos que estamos temendo a Deus. Muitas das vezes a nossa oração, Deus não responde, é porque nós não tememos mais a Ele, tratamos Ele que nem o nosso coleguinha ali, ó. Se falou, né, o nosso coleguinha ali não fez algo que você não gostou, eu estou de mal de você, não quero mais falar com você. Às vezes nós queremos fazer isso com Deus, mas Deus é acima de todas as coisas, aleluias. Temos que temer ao Senhor, temos que ter sabedoria, e nesta noite de Jesus está dizendo para mim e para você, que peça sabedoria a Ele. Talvez você tenha perdido muitas coisas, porque você não está sendo sábio, você não está agindo conforme Deus agiria, você está fazendo do teu jeito, aleluias, é por isso que não está dando certo, e Deus está dizendo, faça do meu jeito. Mas para isso é necessário temer a Ele. O que é temer? Buscar, ter respeito ao Senhor, aleluia, colocar Deus acima de tudo, glória a Deus, porque Deus, Ele é tão bom, que Ele é tão justo, que Ele jamais vai nos julgar pelo aquilo que nós estamos fazendo certo, Ele sempre vai nos julgar. Se a gente estiver errado, Ele vai nos julgar, aleluia, mas se a gente estiver andando certo, com certeza Ele vai se alegrar, porque Deus, Ele se agrada do momento que a gente obedece a Ele, que nós procuramos andar no caminho dEle. Mas tem uma coisa, muitas das vezes a gente acha que está temendo ao Senhor, às vezes a gente pode estar até vindo aqui, eu vou falar em geral, não somente na igreja nossa, em qualquer igreja, nós vem, prega a palavra, vem, louva ao Senhor, vem, ora, vem, canta, vem, faz isso, faz aquilo, e às vezes não estamos temendo ao Senhor. Mas como assim? Eu não estou entendendo, aleluias. Não é cristão, não obedece, porque muitas das vezes a gente faz coisas que desagradam ao Senhor. E se a gente observar aqui em Provérbios 6, olha o que vai dizer aqui, ó, Provérbios 6,16, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos ativos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que maquina pensamento
vicioso, pés que se apressam a correr para o mal. Aleluias. Então tudo isso aqui é falta de temor ao Senhor. Se um de nós estiver fazendo isso, nós não estamos mais temendo ao Senhor. Por quê? Aqui a palavra está dizendo, desses todos que eu falei, que muitas das vezes acontece, não somente fora da igreja, mas dentro da igreja, o que? Língua mentirosa. Se eu e você estamos mentindo, talvez a gente acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Aleluias. Então, se nós estamos mentindo, Deus está vendo nós. Será que isso é temor ao Senhor? Com certeza não. Será que o nosso Pai aqui na terra, se visse eu e você contando mentira, Ele ia se agradar? Imagine Deus lá no céu, que nos ensina o nosso caminho, que Ele fala que o caminho dele é a verdade e a vida. Aleluias. Que Ele fala que a partir do momento que a gente conhece a verdade, que é a palavra do Senhor, né? Aleluias, vamos ser libertos, vamos andar na justiça. Glória a Deus. Mas o pior de tudo isso, que essas são as 6 coisas que nós erramos, mas quando nós pedimos perdão ao Senhor, com certeza Ele vai perdoar. Mas está dizendo aqui, ó, no verso 19: e o que semeia, contenda. Então esse é o pior, que abomina a Deus. Então 6 ainda, né, você pedindo perdão, Deus, né, ali Deus tá, é como se fosse, né, eu vi esse exemplo, eu vou passar para a igreja. É como que você tivesse, já que eu falei de amigo, tivesse um amigo no WhatsApp, né, vamos dizer Deus, nós conversando com ele pelo WhatsApp. Então aqui está dizendo que essas 6, você fala, me perdoa pelo WhatsApp ali, ó. Tá bom, seu amigo vai falar, não, tá perdoado, mas não faça mais isso. Mas está dizendo que a 7ª, ele vai fazer o que com você? Bloqueia. Não quero mais conversa. E isso é o ponto final. Está entendendo como é forte? Então 6 coisas ainda dá para você conversar, dá para você dialogar, mas a 7ª é como que Deus fala assim, agora você está bloqueado. Aleluia. Isso abomina, isso para mim é terrível. E se a gente observar, será que eu e você não já fez isso? Aleluia. O que é contenda entre irmão? É colocar um irmãozinho contra o outro, leva ali, traz aqui, faz aquilo. E isso para Deus é abominável, porque Deus, Ele quer que todos nós estejamos no céu junto. E se nós queremos separar aqui, como que nós vamos estar junto lá? Aleluia, não tem como. E se imagine, trazendo um exemplo para a terra, se todos nós aqui, né, eu sei que é muitas pessoas, né, mas imagine que nosso pai e nossa mãe fosse o mesmo. Você acha que o nosso pai, que ama nós, nossa mãe, ia querer que a metade vai para um lado e a outra metade vem para a casa dele? Deus ainda, o amor de Deus é maior ainda do que o amor nosso aqui na terra. Aleluias. Então por isso que abominável ao Senhor as pessoas que faz contenda. Então que nós possamos unir junto, caminhar junto, como o salmista diz, ó, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Aleluias. Por mais que nós somos um diferente do outro, pensamentos diferentes, mas tem um Deus que Ele nos dá sabedoria para andar um com o outro, para caminhar um com o outro, para entender um ao outro. Aleluias. E que nesta noite você possa ter adquirido sabedoria da palavra do Senhor aqui, para lidar a situação. Que nesta noite você ore, mas coloque essa oração: Senhor, me dá sabedoria para me lidar na situação. Não queira agir do jeito que veio, não, é desse jeito, pronto e acabou. Não queira ser aquele negócio bate e volta, não, é isso, pronto, tá. Ora primeiro. Eu aprendi, a partir do momento que eu me tornei cristão, eu aprendi que toda decisão eu tenho que orar, conversar com Deus. Se não dá tempo de dobrar o joelho, conversa em pensamento: Senhor, está certo o que eu vou fazer? É desse jeito? Peça opinião a Deus. Aleluias. Parece que nós só queremos conversar com Deus quando a nossa vida está lá no buraco. Mas quando é uma decisão boa, a gente não pede. Ou às vezes quando é uma decisão terrível, a gente quer lidar. Está machucando, então eu não quero mais. Aleluia. Não é assim. Conversa com o Senhor. Nós temos um Deus que a palavra diz que nada é impossível. Quantos milagres Deus já fez aqui na Bíblia e ainda continua fazendo? Aleluias. E por que nós não acreditamos quando é na nossa vida? Por que nós achamos que é o fim? Entenda isso. Para o homem pode ser o fim, mas Deus, Ele age diferente. Aonde tem um ponto, Deus pode estar iniciando uma nova história.
Aonde tem uma vírgula, Deus está iniciando um novo recomeço. Aleluia. Então, o mundo aí fora acabou, não dá mais jeito, ponto final. Deus não. Essa vida ainda há transformação. Aleluia. Essa vida ainda pode dar muitos frutos por aí. Amém? Que vocês guardem essa palavra no seu coração. Aleluia. Tenho certeza que da mesma forma que Deus falou comigo, falou com alguém aí na igreja. Aleluia. Que vocês guardem essa palavra no seu coração e as palmas para Jesus. Aleluias, glória a Deus. Terça-feira temos culto de cura e libertação. Aleluia. É terça que você vai estar ministrando? Terça é o presbítero Juarez, lá da sede, vai estar vindo ministrar, né? Aleluias. Creio que vai ser bênção do Senhor. Então venha, convida mais gente. Aleluias. E na próxima terça é o evangelista Bruno que vai estar ministrando. Logo, logo vai ter uma campanha abençoada. Ah, vai ser na outra terça? Ah, então é na outra terça, aleluia, que vai estar iniciando essa campanha. Terça agora é o presbítero Juarez, lá da sede. Na outra terça vai estar iniciando a pesca maravilhosa, né? O nosso irmão evangelista Bruno vai estar iniciando essa campanha. Vai ter alguns pregadores de fora, então aproveite, né? Venha, né? Depois, aleluia, não reclama se não vir, aleluias. E quinta-feira temos quinta profética, amém? Aleluia. Gostaria que todos se colocassem de pé. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, né? Aquilo que serviu para você, guarde, não deixe que o inimigo venha roubar, aleluias, porque eu tenho certeza que Deus vai te ajudar a você passar por essa situação aí. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.